E aí, gente, tudo bem? Hoje eu falei que 11 horas nós nos encontrávamos aqui e estamos começando 10 minutos antes, né? Mas porque eu pensei que eu fosse atrasar mais meus atendimentos. Vocês sabem de que eu faço atendimento online. Eu tinha meu consultório em Lafayette e acabei transferindo o consultório para uma outra psicóloga, para uma psicóloga que ficou atendendo nesse espaço por mais de 18 anos, quase que eu fiquei atendendo em Conselheiro Lafayette, né? Hoje, quando eu chego lá, eu atendo. Hoje não, né? Mas antes da pandemia, eu ia fazer atendimento nas casas de algumas pessoas que ainda continuaram comigo e que dizem de que tão logo acabe essa questão da pandemia, eles gostariam de voltar aos atendimentos, né? Entretanto, eu estou fazendo os atendimentos via WhatsApp, que é vídeo, e aí então tem muitos pacientes que são acompanhados por mim. Por isso que às vezes eu atraso, ou vou mais cedo ou mais tarde. Ontem, quando deu 21 horas, eu ainda não havia feito. Eu pensei até em fazer essa comunicação ontem à noite, mas falei, não, já está tarde, vou deixar para amanhã cedo, né? E aí resolvemos conversar hoje. Mas por isso que eu comecei um pouquinho mais cedo para fazer essa justificativa, embora não venha ao caso, né? Mas aí o nosso abraço ao Sander, ao Fernando. Muito bem, Fernando. A Sueli, que nos acompanham todos esses, e aqueles que vão chegando aos poucos na nossa conversa, no nosso bate-papo, né? Você sabe que em pleno sábado há muita gente querendo ir para a feira, querendo sair, querendo passear, né? Embora a gente não esteja ainda em condições de bater perna, né? Mas, enfim, nós temos que ser criativos, né? Embora vocês vão falar assim, mas você está batendo perna. Eu falo assim, não, eu não estou batendo perna, não. Eu estou aqui nesse espaço, estou aqui quieto, né? Pode ver que o cenário até é bonito, né? Com essa orquídea formidável que foi apresentado na última fala nossa. Viver com sentido. Bom, a última fala nossa, Viver com Sentido, foi sobre a hipocrisia, tendo em vista o evangelho em que Jesus chama os mestres da lei e os fariseus de hipócritas. E aí nós falamos qual que é a relação da hipocrisia, né? Tem muito a ver com a forma em que eu me apresento para o outro, mas que no fundo não diz nada de mim para o outro. É como se eu estivesse numa encenação, apresentando uma programação, mas que não fosse aquilo parte da minha vida, né? Como de fato não é. A hipocrisia não me permite ser aquilo que eu realmente mostro para os outros, né? E a gente tem visto muito isso da hipocrisia dentro da vida da família, na sociedade e na comunidade. Me recordo de um caso de uma pessoa que tinha grande devoção a determinado santo, mas quando se viu pisado naquilo que era o ego da pessoa, a pessoa não vai mais, não aparece mais. Daí você se pergunta, será que fulano tinha realmente uma grande devoção ou vivia mostrando para o outro aquilo que não existia, aquilo que não tinha? Então isso a gente vê muito, né? Nós falamos para ter grande devoção ao santo, a Nossa Senhora. Eu só tenho devoção naquele que me inspira. Olha, eu sou devoto de São Felipe Neri, que se celebra no dia 26 de maio, no dia do meu aniversário. É o santo da alegria. Eu me esforço para ser mais descontraído, mais natural possível, mais alegre
possível e deu espaço ao Espírito Santo, né? São Felipe Neri foi de tal forma envolvido pelo Espírito Santo que sente uma costela dele se dilatar, né? Então eu falo que da mesma forma, né? Eu me esforço, não chega a esse ponto, mas me esforço para deixar com que o Espírito Santo haja naquele momento, né? Tanto vocês viram de que esses dias eu proclamei o Evangelho antecipadamente, mas continuei naturalmente. Falei, bom, se eu estou proclamando esse é porque era para ser esse mesmo. O Espírito Santo não mandou esse à toa, né? E continuei naturalmente. Depois falei para vocês que era o outro, mas continuei naturalmente. Então eu vejo que essas pequenas coisas se tornam a ação do Espírito Santo na nossa vida e a gente tem que estar atento para poder ouvir. Há muita gente tão hipócrita que não percebe isso. Ela está só querendo se enaltecer, né? Exaltar-se, e não fazer com que de fato aquela fé que ela professa se expresse, e eu não me canso de dizer, em ações concretas, né? Aí retomamos aquele trecho de São Paulo, né? Que adianta dizer que eu amo a Deus se eu não amo o meu próximo, né? De que adianta dizer de que eu trago uma devoção, mas se eu não pratico aquela devoção? Se aquele santo chegou à santidade é porque ele fez alguma coisa, e não só alguma coisa, mas muitas coisas boas. E se eu tenho devoção a ele, eu também tenho que me inspirar. E uma das questões boas é sempre enxergar o outro como imagem e semelhança de Deus. Essa é a proposta, né? Da mesma forma, Nossa Senhora, e eu havia dito isso na novena da Assunção, né? Nossa Senhora não quis louvores, aplausos para ela mesma, né? A proposta dela foi só apontar para Deus. Se nós seguimos Maria, nós temos que imitá-la no amor a Deus, no serviço, no silêncio, na reflexão da palavra de Deus e, por que não, dizer a prudência. Quando ela se coloca no templo diante de Simeão e ele fala assim: eis que esse menino será sinal de graça e de discórdia, né? Desentendimento. Maria silenciou. Quando lá nas bodas de Caná, mulher, ainda não chegou minha hora. Maria não falou nada, traga as vasilhas com água. Ela silenciou. Então, o que nós queremos conversar hoje, que é fruto da nossa conversa, é um pouco daquilo que se falou ontem no Evangelho. A prudência. O que tem a ver isso? A prudência. As virgens prudentes e as imprudentes. Já dá para ver de que o prudente é aquele que observa, é aquele que vê. E mesmo que as coisas o incomode, ele está observando, para que no futuro ele tenha atitudes e ações certas que possam criar, na verdade, intervenções diante de determinadas circunstâncias. Os imprudentes são aqueles que agem por impulso e muitas das vezes se dão mal. E aí então eles precisam sempre ser impulsionados por essa questão do momento, né? Nós dizemos assim, olha, vamos tirar porque o óculos é de longe para longe, né? Ainda não fui buscar o para perto, já está até pronto. Como sempre, pedi e ganhei, né? Então Deus abençoe aí quem me deu. A prudência é uma habilidade que pode ser treinada, mas é preciso ser constante e seguir alguns passos. Com a prática repetida, podemos chegar a nos transformar em pessoas com as quais é muito agradável estar.
O prudente é isso. Ele não age por impulsos, mas ele consegue relevar a situação, remapear o momento em que ele está vivendo e sobreviver. Então é preciso que ele tenha muita tranquilidade. Por quê? A prudência é a inteligência dos corajosos. Eu vou em algumas casas, eu tenho visto saco de areia pendurado, né? Aí eu fico imaginando assim, eu acredito que essa pessoa deva usar muito esse saco de areia, né? Principalmente quando eu vejo que a pessoa é muito ansiosa. O prudente é como se ele descarregasse aquela tensão dele de nervosismo naquele saco de areia, respirasse fundo e dissesse assim: está me vindo à mente aqui uma situação em que eu posso remanejar ou adaptar determinada situação. Aí é o valor, é a questão do prudente, né? Ele consegue constantemente readaptar. A prudência é um valor que muitas vezes desprezamos ou ignoramos, porque pensamos que é entediante, é cansativo ser prudente. Então fofocar ou tagarelar, como costuma se dizer, tem a função de socializar com outras pessoas e, inclusive, de nos divertir quando não temos temas mais interessantes para conversar, mas não é o mais correto. Então, assim, o imprudente ele gosta de tagarelar e fofocar. E nós vimos muito isso, né, no nosso meio. Nós falamos numa outra conversa, né? As pessoas que são imprudentes é aquelas pessoas que, quando ela colocam na cabeça uma questão, enquanto ela não conseguir destruir aquela situação, aquela questão, ela não sossega. Então, uma forma dela conseguir destruir é tagarelando e arrebanhando para o seu lado muitas pessoas que vão aplaudi-la, a ponto de que, quando ela vem à tona, para o grupo, vem ao meio para poder gritar em relação àquela questão, ela não vem sozinha, ela vem com tantas pessoas cercando, como sendo um mecanismo de intimidar o outro que ela está querendo derrubar. A gente fala assim, isso é uma pessoa prudente? Não. É uma pessoa que não vive, né? Ela se destrói. Porque vai chegar um momento da vida dela que ela não vai ter condições de sobreviver. Os outros não vão dar crédito para ela. Então ela vai levantar uma bandeira e vai olhar e ninguém mais vai querer levantar a bandeira junto com ela, porque vai ver de que se trata de uma pessoa muito de momento, muito imprudente, que age por impulsos e muitas das vezes coloca o outro no fogo. O imprudente é aquele que toma iniciativas sem conhecer o outro, na sua essência, naquilo que o outro é. Aí nós dizemos assim, olha, por outro lado, com frequência, confundimos a coragem com o temor, ignorando que a linha de prudência que os separa é muito importante. O corajoso considera seus medos, o temeroso considera seus medos, o corajoso. O temeroso os despreza e não os calcula. Por isso o corajoso dificilmente se perde. Por isso o temeroso costuma acabar como vítima da sua escassa percepção de risco. Então, olha, são dois lados, né? O corajoso considera seus medos, seus limites. Ele consegue mapear a realidade. Ele consegue desenhar. Ele não entra em determinadas situações por impulsos. Mas ele sabe até onde ele pode cobrar, onde ele pode ir, essa questão tudo. Por isso, o corajoso dificilmente se perde. Já o temeroso costuma acabar como vítima da sua escassa percepção de risco. Então,
São duas situações que a gente fala assim, né, que está na linha de prudência, né? A pessoa precisa perceber direito, na verdade, o que é realidade, o espaço que ela pisa. Todo mundo, de algum jeito, gosta de falar sobre si mesmo ou sobre as outras pessoas, mas às vezes não medimos bem e acabamos passando para o outro lado. Então, longe de melhorar a nossa própria capacidade para socializar, as pessoas acabam se afastando. Então, é falar assim, olha, quem já é o que é, não precisa de fazer propaganda. A pessoa, possivelmente, ela se coloca no meio de uma maneira natural e as suas ações vão fazendo com que ela vá se revelando aos outros, na vida da família e na comunidade. Pode ver, às vezes você vai conhecendo os outros dentro da comunidade, não porque as pessoas chegam até você e falam, mas é porque as atitudes dos outros vão revelando quem realmente a pessoa é. E aí você vai olhando determinadas situações, a pessoa é convidada para viver nesse espaço. Você sabe que a função dela está nesse espaço, mas ela ocupa esse espaço, ela vai no outro espaço, ela manda no outro espaço, ela dá sugestão desse espaço, ela cuida daqui, ela vem dali. Então você fala assim, não é uma pessoa boa, não é uma pessoa prudente, porque é uma pessoa capaz de arrumar uma confusão, porque ela não tem estrutura de estar no espaço dela. Quando uma pessoa é imprudente, os outros deixam de confiar nela, já que se não é capaz de respeitar quem está criticando na nossa frente, também não será respeitosa para conosco quando estiver com outras pessoas. Isso é verdade. Então você vê o imprudente, ele chega lá e fala mal, e muitas das vezes, hoje a gente fala assim, de que o imprudente é aquele que se expõe demais. Porque se ele não se expõe pessoalmente, ele acaba se expondo virtualmente. Como que ele vai se expondo? Ele ataca determinadas situações, ele ataca o outro, ele insinua-se com o outro, ele usa de formas indiretas para poder chegar até o outro, né? E aí você prudentemente olha aquilo, ouve, mas não escuta, vê, mas não enxerga. Com isso, não quero dizer de que você se torna bobo, né? Que se torna uma pessoa insensível. Não, muito pelo contrário, você está pensando qual que vai ser a melhor e maior resposta que você vai dar ao outro, a ponto de fazer com que o outro mude de atitude para contigo. Então falar assim, olha, o imprudente ele é aquele que se expõe demais. Só que muitas das vezes, dizendo um ditado popular, é aquele que cospe para cima e que acaba caindo na própria testa, né? Além disso, o imprudente muitas vezes monopoliza o grupo por causa de um grande desejo de protagonismo. Olha o que a gente vê, né? É perceptível isso na vida de família, na vida de comunidade, na vida da sociedade. Esse protagonismo que eu falo assim, eu diria assim, ele quer ser o principal, né? Ele quer ter ele quer ser visto pelo chefe, pelo aquele que mantém a autoridade. Ele quer o olhar do pai, é como se ele gritasse pelo olhar da pessoa mais importante. Diríamos, é aquele que, se tirar uma foto, ele sempre está ao lado da autoridade, né? O protagonismo é aquele que precisa ser a peça principal. Por trás disso está uma poderosa necessidade de aprovação, a qual procura satisfazer diante de comentários fora de lugar. O imprudente que quer ganhar os outros desprezando os efeitos secundários das suas formas, no fim das contas acaba perdendo-os. Então falar assim, olha, o imprudente é aquele que vai se expor demais e acaba se perdendo, por quê?
ele acaba trocando os pés pelas mãos, ou as mãos pelos pés, desculpa, ao contrário, né? Mas ele acaba fazendo essa troca. E quando ele se dá por conta de que ele fez uma troca não muito justa, não muito racional, aí pronto. Aí ele está perdido. Porque as pessoas que estão fora não têm a mesma cabeça do imprudente. O evangelho é claro, né? Olha, pode ver quando as imprudentes falam assim, olha, o Senhor está chegando, as prudentes falam, né? Ao nosso óleo está acabando, não teria como vocês pegarem os óleos que vocês trouxeram de uma vasilha à parte e partilhar conosco? O que as prudentes? Aí elas olham uma para a outra, olham para a realidade e falam, se esse homem demorou para abrir a porta até agora, e se ele demorar mais tanto tempo, vão ficar sem óleo, nós vamos ficar sem óleo elas. Não, não, nós não podemos fazer isso. Até então, as imprudentes achavam que estavam todas lá, eram todas amigas e que iam cair no discurso. Mas quando elas não caem no discurso das imprudentes, com certeza elas saem para buscar o óleo delas, mas saem fazendo o quê? Reclamando das prudentes. Quando o Senhor abre a porta, as prudentes entram, mais tarde chegam os imprudentes, Senhor, Senhor. E falar assim, não as conheço, né? Por quê? Porque vocês foram imprudentes, vocês arranjaram confusão. Vocês não fizeram outra coisa senão ter um culto próprio, né? Uma alta exaltação. E a gente falar assim, uma ideologia barata, né? Está tentando se auto-exaltar. Há algumas pessoas que elas são tão manipuladoras que se deixarem, na hora que você estiver numa missa consagrando com perdão da palavra e sem faltar o devido respeito, a impressão que dá, ela quer estar no lugar do Cristo Eucarístico. É porque ela precisa aparecer. Então, são pessoas que manipulam. E elas manipulam de tal forma que, se deixar também, elas querem ensinar o Pai Nosso para o vigário. E quem assumir até o lugar do padre, ensinar o padre a celebrar uma missa. E aí? É aquilo que eu falava, olha, se você não assumir o teu espaço, o outro toma conta. Se você não cuidar da tua casa, olha, vão vir as pessoas de fora achar que é um terreno sem leis, sem normas, e elas vão achar que são donas, porque elas já moram ali, porque elas ajudaram a colocar tijolo, porque elas... Não, mas calma aí, se eu ajudei não quer dizer, eu doei meu tempo, eu doei meu trabalho, eu fiz minha oferta, mas eu não sou dono daquele espaço. É um espaço que é comum para todos. E há algumas pastorais, alguns movimentos que as pessoas estão lá há tanto tempo que elas se sentem donas do pedaço, se sentem donas de tudo. A atitude do padre, a atitude do pai de família quando percebe. Ou ele se torna mais enérgico para poder mostrar de que ele está gritando que no momento é ele que assumiu a liderança, ele que está lá à frente, ou ele relativiza e faz o seguinte, olha, como Jesus falou, vim aqui para pregar o evangelho, mas estou vendo que não sou bem acolhido, então levante, sacuda a poeira, dá a volta por cima e vai embora, né? Mas você sabe de que não são todos que manipulam dentro da vida da comunidade. Se você fizer isso, você também está sendo imprudente, porque você está achando que todos são da mesma forma, né? Não, não são todos. Então eu acredito que mais sensato seja a primeira opção. Você mostrar para o outro que enquanto você estiver ali, você que comanda, você que coordena. Tá aí as pessoas que trabalham na educação. O Elias entrou aí também, nós já trabalhamos juntos, né, na escola Ribeiro, lá em Entre Rios. Você é convidado para ser um coordenador, um diretor de escola. Você trabalha com muitos professores, com outras pessoas que possivelmente têm mestrado, têm doutorado, ou o que for, mas quem é o diretor ali é você. Você precisa assumir o teu papel e mostrar para o outro que no momento, enquanto você estiver à frente, tem que ser daquele jeito que está lá, que você é o responsável. Depois que você foi embora, o outro, meu filho, se quiser dançar até a eguinha pocotó dentro da igreja, que dance. O problema é do outro, não tem nada a ver com isso. Meu tempo já passou.
Pode ver, eu não interfiro nas comunidades por onde eu passei. Passei em Ouro Branco, tá lá, o padre fazendo isso, gente, o padre é ele. O padre fazendo, o padre é ele, o problema é dele. Né? Consigo enxergar algumas coisas que vão repercutir no futuro, mas o problema é ele que está coordenando. Então, para que eu vou me aventurar a interferir num lugar que eu já deixei, que já passou meu tempo, e tentar sobreviver nesse tempo? Eu não posso ser imprudente, eu preciso assumir o espaço que eu estou. Como são as pessoas prudentes? As pessoas prudentes se mostram respeitosas com os outros. Não contam segredos, nem criticam, nem fazem com que os outros se sintam desconfortáveis e sem saber para onde olhar. Ao contrário, as pessoas prudentes costumam ter laços de amizade muito estreitos, já que pode-se confiar plenamente nelas. E essa é justamente a sensação que projetam. Então, por exemplo, uma pessoa prudente, segura, você tem uma confiança. Você sobrevive ali, você consegue confidenciar questões tuas, porque você sente uma segurança ali. São pessoas prudentes. E na vida de família, bem como na vida de comunidade, você não vai se abrir para todo mundo. Você não vai se expor para todos. Você sabe aonde que você pode pisar e que não vai se tornar mais tarde um pântano que vai te afundar ou te engolir. Então, as pessoas que praticam a prudência não temem os silêncios. Né? Você vive no silêncio. Não precisam preencher a conversa com monólogo supérfluo para que os outros estejam atentos a ele. Elas não gostam de chamar a atenção, ser mais do que os outros. Elas estão no canto delas. São pessoas que sabem ouvir e respeitam os turnos de fala, né? Uma coisa que é muito importante se quisermos que os outros aproveitem o tempo que compartilham conosco. Então, o prudente é aquele que ouve e sabe falar. Né? Por outro lado, uma pessoa prudente é reflexiva. Sabe quando tem que dizer as coisas, em que contexto, em que momento. Além disso, pensam nas consequências que suas palavras podem ter. Então a gente fala assim, a gente tem que ter uma perspicácia muito forte, né, para poder se comunicar bem, se trabalhar para fazer essa comunicação. Eu vejo que algumas comunicações que as pessoas me mandam, ou as pessoas falam, não, gente, deixa para lá, né? Pode levar adiante, pode. Mas outras não, eu gostaria de fazer uma observação, façam isso. Mas não é a observação dessa forma de atacar. É uma observação numa forma de fazer uma intervenção para tentar descobrir o que se encontra por detrás da palavra ou do texto do outro. Porque se você faz uma intervenção, possivelmente o outro vai reagir. Daí você fala assim, viu? Cutuquei. É como se você pegasse um cacho de marimbondo e falasse assim, acha que não tem abelha aí? Não, gente. Fala assim, cutuca. Eu sou bobo. Não cutuca, gente. Não tem abelha, não. Olha lá, não tem nenhum movimento aí. Você vai lá, cata um pó, dá uma cutucada pra você ver. Você nunca vai ver tanta abelha na tua vida. Você vai ver, gente do céu, como é que pode? Parecia que não tinha nada. Da mesma forma, são algumas situações. Se você quer saber o que se encontra por detrás, prudentemente veja a melhor saída e tenha atuação, porque daí você vai perceber que o outro vai revelar realmente a face dele nas imprudências dele. Às vezes enfiamos o pé na jaca e tudo bem. Errar é humano. O importante é aprender com o erro e pensar antes de falar da próxima vez. Isso acontece, até comigo. Às vezes, vontade de voar no pescoço daquele beato, daquela beata, vontade de ensinar, fazer igual os padres antigos. Os padres antigos não tinham essa coisa de vão rezar, vão fazer isso. Não, tinha alguns padres antigos que Deus que me perdoe, né? Você falar já saía correndo. Porque o que tinha na mãe mandava na gente. Vocês sabem, eu já falei para vocês de que eu era de uma paróquia
que o pároco era alemão, né? Sinceramente, se fosse falar alguma coisa com ele, se ele tivesse bom naqueles dias, você podia ficar super tranquilo. Mas no dia que não estava bom, sai da frente, que aquele homem fazia a gente correr mesmo, né? Me recordo ainda no seminário menor, com 12, 13 anos, ele sempre nos mantinha um homem muito justo, muito sincero, né? Mas a gente ia para o seminário e falava, a família não tinha condições. Ele falava, isso, tá aqui o teu dinheiro para comprar pasta de dente, sabonete e comprar o material de escola. Aí sempre dava. Quando chegava nas férias, ele colocava a gente para ajudá-lo. Então a gente tinha que ir para a roça, ajudar a arrumar, ler as leituras, pintar as coisas, lá as construções dele lá que estava fazendo, essas coisas. E não importava a idade, não. Às vezes ele mandava a gente subir 3 metros de altura, você pada tem medo, não. Você tinha 11, 12 anos, tinha que se virar. Enfim, me recordo uma vez nós fomos para a roça e ele não tinha quebra-mola, não tinha nada, passar com fusca por cima de tudo. E furou o pneu. Furou o pneu, eu novo ainda, 12 anos, estava no carro, tinha um amigo meu japonês que também estudava junto comigo, estava no carro, e uma freira missionária que estava tendo missões na cidade. Ele simplesmente desceu do carro, pegou a chave do pneu, levantou, soltou os parafusos, levantou o carro com o macaco e tirou a roda e tentou encaixar a outra. Como a outra não conseguia encaixar, ele ficou muito nervoso, mas muito nervoso. E naquela escuridão ele tiçou a roda longe. E por infelicidade, nós estávamos numa rua que era mais ou menos uma descida. E a roda foi embora. Na escuridão foi sumindo, né? E de repente esse homem baixou uns 5 minutos, virou para mim, virou para o japonês e sai correndo buscar essa roda. E já virou o macaco, ou a chave para o lado da gente. Fez a gente se deixar. Esse homem joga essa chave em cima da gente. E eu era uma pessoa mais que tinha assim esse espírito, como eu sempre tive. Né? Eu nunca fui sempre fui muito prudente nas horas que eu consigo ser, mas eu nunca deixei de falar e falo. Não admito que as pessoas às vezes tomam decisões precipitadas com relação à minha pessoa e depois venham justificar perto de mim e eu ficar calado ouvindo. Não, eu não faço isso não. Se eu tiver que falar, falo mesmo, sou enérgico e depois se a pessoa falar que quer voltar a conversar, não aceito. Mas tinha que conversar antes de arranjar confusão, não é depois não. Então, me recordo que ele virou e mandou ir buscar. Eu falei, não vou buscar não. Quem jogou o pneu falou assim, você vai lá buscar, pensasse antes de jogar o pneu. Se o senhor jogou, eu estou mandando, não, o senhor pode mandar em qualquer coisa, mas isso o senhor não manda não. E aí a freira falou assim, meu Deus, é melhor a gente ir a pé que esse homem vai bater na gente. Eu falei, não, irmã, fica aí, pode ficar, não vai bater na gente. Não, se ele bater, nós somos 3, nós batemos nele também. E tinha esse espírito de aventura, né? Mesmo, eu achava até muito interessante essa questão. E aí a gente escutava lá no escuro, né? Xingando, brigando porque não achava o pneu. De repente chega o padre com o pneu as costas, né? E coloca lá, ó, tenta encaixar o pneu, né? E aí ele fica mais bravo, assim, o senhor não vai querer jogar o pneu outra vez? Não, não vou porque tá muito escuro, difícil de procurar o pneu, né? Fala, aprendeu! Isso é intervenção. A pessoa aprende, né? Embora em nossa memória fiquem gravados de forma mais profunda os momentos onde não dissemos o que queríamos dizer, são mais frequentes os momentos em que nos enganamos fazendo justamente o contrário. Então, ou seja, realmente há muitas coisas que você gostaria de ter dito, de dizer e de botar para fora, mas não haja por impulso, porque esse momento de você agir por impulso vai te marcar mais negativamente do que quando você não fala nada, né? É preferível você respirar, refletir no teu silêncio e depois, numa outra oportunidade, voltar ao assunto, tentando ter saídas inteligentes. As pessoas que estimam a prudência também costumam ser pessoas empáticas,
Olha, nós falamos dessa questão da empatia, né? Falei assim, gente, se tem uma coisa que a gente não pratica é essa questão da empatia. Nós temos aí as substituições, né, nas nossas casas. Às vezes o pai ou a mãe não se entende, acabam se separando e conhece outras pessoas que preenchem os requisitos de uma das partes, né? Olha, o filho ou a filha acaba não criando uma empatia, mas de forma alguma. Da mesma forma, o ex-marido ou a ex-esposa, aí vira o inferno na vida da família. Na vida de comunidade, não é diferente. Quando as pessoas não conseguem praticar empatia, elas fazem da vida da comunidade, daquela pessoa que chegou, um verdadeiro inferno. E se dizem cristãs. Se dizem católicas, apostólicas, romanas, com fé em A, com fé em B, com fé devotas disso, devotas daquilo, mas não conseguem perceber o quanto elas estão fazendo mal para a vida da comunidade e muitas das vezes para a vida do outro. Eu costumo sempre pedir intercessão na boa morte, né? Antes mesmo de estar lá na boa morte, primeira paróquia minha tinha um cemitério. Por isso que eu sempre falo assim, eu adoro ir passear num cemitério. O lugar que eu mais gosto de passear é um cemitério. Mas por quê? Porque eu vou ao cemitério pedir a intercessão dos mortos. Ai, meu Deus, por favor, vou rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria pelos meus irmãos que já se foram, embora não os conheça. Mas olha, de lá do céu vocês sabem o tanto que eu me esforço para tentar ser um bom padre, né? Por favor, tire do meu caminho essas pessoas que não são nada empáticas, que atrapalham a minha caminhada, que atrapalham a vida da comunidade, né? Tiram elas. E, se possível, peça a Nossa Senhora da Boa Morte que dê a elas um bom caminho, né? Se for a morte, que seja a morte, então, mas que dê um bom caminho. Tem que fazer isso mesmo para poder limpar o caminho da gente, que, pelo amor de Deus, já não chegam as cruzes que a gente enfrenta, que a gente acaba enfrentando, nesse sentido de se doar totalmente à vida da comunidade, à vida da igreja, né, à vida dos filhos, à vida do esposo, né? E as pessoas ainda criam essa questão da antipatia. Então, eu sempre falo mesmo, rezo e peço constantemente a Nossa Senhora da Boa Morte nos cemitérios que tire da minha frente essas pessoas que são uma pedra de tropeço. Não tenho vergonha de dizer, nossa, padre, o senhor é um padre, mas não estou fazendo minha oração, minha prece, pedindo para limpar meu caminho, né? Permite-se o espaço necessário para se colocar no lugar do outro, o que faz com que possam chegar a níveis mais profundos de intimidade. Então, quando você tem essa empatia, você consegue chegar aos momentos profundos de intimidade. Mas há pessoas que não têm, não deixam ter, não querem ter, não se aproximam e fazem essas questões, que são os imprudentes. Então, para você ser mais prudente, bater de frente não adianta, porque acho que até bater de frente elas não vão entender, essas pessoas. Então, a melhor forma, recorra ao terceiro passo. Não se esqueça, está aí a receita. Qual que é o terceiro passo? Vai ao cemitério rezar pelos teus irmãos que já viveram a vida muito bem vivida e que já estão junto de Deus. Peçam a eles para interceder a Nossa Senhora da Boa Morte para poder levar essa cruz do teu caminho. Além disso, uma pessoa prudente costuma contar com outros valores associados à prudência, como o respeito e a lealdade. Por isso que a gente confia nas pessoas prudentes, né? Como podemos agir com mais prudência no dia a dia? Como vimos, ser prudente tem a grande vantagem de que os relacionamentos sociais se fortalecem também, faz com que os olhos dos outros sejam consideradas pessoas educadas, respeitosas e com as quais podemos contar. Então, isso é o primeiro passo. A prudência é uma habilidade que pode ser treinada, mas é preciso ser constante, seguir alguns passos. Com a prática repetida, podemos chegar a nos transformar em pessoas com as quais é muito agradável estar. Pense se é
o lugar e o momento adequado para dizer algo. É preciso pensar. Muitas vezes contamos segredos íntimos, tanto nossos como de outras pessoas, em um contexto que não é mais o mais adequado. Precisamos primeiro pensar se as pessoas que temos diante de nós querem ouvir o que pretendemos contar, se é relevante para a situação na qual estamos e se não é melhor guardá-los para nós mesmos. Por isso, avalie-se quando você conta alguma coisa, se não está traindo alguém. Então, essa é a proposta. A gente precisa se avaliar. Gosto muito como o senhor expõe sua humanidade. Eu acho que, na verdade, Márcia, sem falar assim de que me recordo muito de um dia que o padre Geraldo Gabriel, embora eu não tenha falado isso para ele, na época que ele era vigário episcopal da região onde eu estava assumindo uma paróquia, né? Ele dizia assim no dia da posse: gente, não se esqueçam, vocês estão recebendo um padre, que é um ser humano, que tem sentimentos, que tem dor, que tem angústia, não é um anjo. Embora no início do ministério eu pensasse assim: olha, eu tenho que ser de fato um padre, eu não posso chorar, eu não posso ficar bravo, eu não posso dizer da minha angústia, eu não posso. Mas isso ia me causando muito sofrimento. Eu falei: mas calma aí, gente, eu virei padre, eu não deixei de ser humano, não, eu tenho sentimentos. Então hoje eu tenho para mim justamente isso, eu preciso dizer também das minhas limitações. E é uma forma de dizer o quanto eu também preciso me trabalhar. Por isso eu brincava com uma pessoa que escreveu num texto que eu coloquei, né? Isso é egocentrismo ou é narcisismo, né? E eu escrevi para a pessoa, sei lá eu se foi egocentrismo, narcisismo, para mim não vai fazer diferença nenhuma mesmo. Então, pouco importa do que seja, né? Eu só sei que sou eu mesmo, né? Dizer de mim sou eu mesmo. Então, isso ajuda a gente, né? O outro passo: considere-se o que você vai contar não é íntimo demais para ser contado. Então, um outro passo: as pessoas realmente querem saber mais sobre a sua intimidade? Acho que não. Existem certos assuntos que não dá para falar com todo mundo, por mais proximidade que tivemos. É preciso saber com quem podemos e com quem não podemos falar abertamente. Aí que eu falo que foi um dos assuntos que discutimos muito quando a gente fala quem cuida de quem cuida, né? Foi no último encontro dos padres, né? Os padres têm toda aquela preocupação de cuidar das pessoas, principalmente no momento de dor, de sofrimento, né? Mas quem cuida deles, né? Como que eles vão poder se expor, dizer das suas fraquezas, dizer das suas angústias, dizer... Então falar assim, olha, é preciso, o padre, quando ele se percebe como um ser humano, ele precisa criar grupos de confiança, não deixando de lado a prudência, para poder se expor das suas angústias, né? E o que está acontecendo? Eu acredito de que na modernidade o que está substituindo essas pessoas são esses meios virtuais. Porque nesses meios virtuais as pessoas acabam se derretendo, se expondo. E aí, olha, você não sabe para quem que você está se expondo do outro lado, né? E olha a confusão que vira a tua vida, né? Considere se você tem a permissão para falar o que vai falar. Se você não tem permissão para falar de alguma coisa que lhe confiaram, simplesmente não o faça. Se cale. Aí eu faço muito isso, padre. Só ficou sabendo que fulano fez isso, isso, isso. Se fulano me falou, não, estou sabendo não. Eu não tenho permissão para poder falar. Vai que de repente eu me alegre no momento, me entusiasme nesse momento e conte questões que o outro não contou para aquela pessoa. Então não. Pratique a escuta ativa. Não se trata apenas de falar. Ouvir é extremamente importante e todos gostamos de ser ouvidos. Não opine nem dê conselhos se não lhe foram pedidos.
Falo muito isso, né? No consultório tem muito essa preocupação, né? As pessoas quando levam seus filhos ou levam alguém. Olha, eu quero conversar com o senhor primeiro, porque eu gostaria que o senhor falasse isso, 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 isso. Não, isso você faz na tua casa. Quando você não dá conta de fazer o teu papel, você vai lá na tua sogra, no teu sogro, na tua cunhada, no teu irmão, na tua irmã e fala o que eles têm que fazer. Mas no psicólogo, não. Fulano falou isso com o senhor? Eu falei, não sei, não tenho como dizer. Olha, eu só podia tocar nesse assunto. Não, calma aí, gente. Se fulano não me pediu nada, não me falou nada, para que eu vou tocar nesse assunto? Toque você, se você acha tão importante, você convive com fulano, está próximo, a ponto de achar de que você pode entrar e dar opinião numa terapia que é dele, então toque você. Depois o outro passo, não critique se você não acrescentará nada construtivo com isso. Algumas questões, por exemplo, eu vejo que as pessoas gostam muito de criticar, né? Em determinadas paróquias eu tenho costume de fazer isso, né? Olha, eu estou avaliando o senhor negativamente por causa que o senhor fez isso, isso, isso. Beleza, ótimo. Fico muito contente com a avaliação que fizeram, mas eu gostaria então, já que está tão ruim, me dê uma sugestão que seja de agrado de todo mundo, que eu vou colocar em público para ver se as pessoas aprovam. E você talvez será tão retalhado quanto eu estou sendo retalhado por você. Então, se você não tem uma saída, que não seja aquela saída padronizada, não critique. Porque essas saídas padronizadas são as cópias. Eu acho horrível, sabe? Acho horrível, horrível quando você precisa vamos fazer uma comunicação. Porque lá em tal lugar fizeram assim dessa forma, vamos fazer dessa mesma forma. Tudo padronizado, sabe? Como se nós fôssemos robotizados. E não existe coisa pior do que nos tornar robotizados diante da vida. Não faça favores se em seguida você deseja cobrá-los. Verdade. Não queira fazer para os outros aquilo que depois, mais tarde, você vai jogar na cara, você vai cobrar do outro. Por isso que eu falo assim, olha, há algumas pessoas que nos são tão próximas, né, que são tão caras, tão, nos preenche, nos dá sentido na vida, que pode ser mal vista por todo mundo. Mas ela te faz bem, porque ela age naturalmente. E você se sente bem ali. Então o que importa é isso. Eu acho interessante que algumas pessoas perguntam o que faz o senhor ser amigo, né, da gente, ou amigo nosso, ou amigo meu, né? Não sei, não se explica, né? É questão de empatia. Então, assim, não se explicam as pessoas que se colocam na vida da gente. Então, tentar ter essa tranquilidade, André dizendo verdade, mas tentar ter essa tranquilidade, né? Acho que ao longo da nossa caminhada, Deus coloca pessoas na nossa vida, na nossa caminhada, e essas pessoas vão dando sentido, e ali você se sente seguro. Há pessoas que eu frequento, que me sinto tão seguro, que me dá a tranquilidade de dizer as coisas mais escabrosas, mas me sinto bem e sei que ali se encontra essa possibilidade da conversa, da tranquilidade, que se torna uma verdadeira terapia. E é isso que nós precisamos fazer. Agora, as pessoas que não nos são caras, que não são próximas e que se tornam essa pedra de tropeço, a sugestão que eu dou é justamente essa que eu havia dito. Se esforce para tentar conviver bem com essa pessoa. Se de tudo ela não quiser conviver bem e mal te conhece e arranja inferno na tua vida, a sugestão: não existe lugar melhor do que você ir lá dar uma visitadinha nos teus irmãos mortos, rezar pelas almas desses irmãos que já se foram e pedir a esses irmãos que intercedam a Nossa Senhora da Boa Morte para que dê a esse irmão que está te infernizando um bom destino. Pronto. E entrega nas mãos de Deus e vai viver sua vida. Esqueça que fulano existe. Vai viver sua vida. É isso que o outro está pedindo para você fazer. Porque se ele não te enxerga, qual que é a necessidade de você ter que enxergá-lo?
ele não está te enxergando. Então pense bem nessa proposta de vivência dentro dessa visão da psicologia, né? E que te ajuda a ser mais você mesmo. Muito obrigado. Nossa próxima comunicação é na outra quarta-feira, onde eu já estarei lá em Barbacena, se Deus quiser. Na outra quinta-feira, né? Que eu vou já estar em Barbacena, quinta, sexta e sábado. O Moca fez um link, achei formidável o link. Nós vamos colocar, nós vamos colocar esse link aí para ser partilhado tão logo a gente fale dos nossos assuntos, nosso bate-papo. Eu tô dando risada da Márcia aí. Vou mais no cemitério. Márcia, você está precisada de ir ao cemitério? Então corra lá, viu? Olha, tem ótimo cemitério. Lafayette adorava o cemitério Nossa Senhora da Conceição, que eu gostava muito de ir lá no cemitério Nossa Senhora da Conceição. No cemitério Jardim do Éden também eu ia muito fazer umas visitas por lá. Não que tivesse tanta gente para poder despachar, não. Não é isso não, viu? Mas eu gosto de ir mesmo ao cemitério, né? E por enquanto em Barbacena eu tenho que passar por dentro do cemitério quando eu vou celebrar minha missa, né? Que é o cemitério da Boa Morte. Então adorei, achei super bonito esse cemitério. Sericita, eu ia ao cemitério da paróquia mesmo, que era o cemitério paroquial, né? Então, Ouro Branco, eu conheci o cemitério no dia que eu estava vindo embora quase, que eu não tinha entrado no cemitério. Eu entrei pouco tempo, achei até bonito o cemitério, rezei lá um terço, não pedi para levar ninguém não, né? Foi super tranquilo uma visita em Ouro Branco. Então, acho legal, né? Achei bonita a visita em Ouro Branco, né? Mas visite, fala assim que não existe coisa melhor do que visitar os nossos irmãos que já se foram. Então um abraço a todos vocês, a Fátima Assis, a Sueli, a Márcia, ao Elias e todo, o Sandri, todos aqueles que nos acompanharam, o Luiz que também acompanhando. Que Deus abençoe vocês. Nos encontramos na quinta-feira. Um abraço, amanhã mesmo eu me ponho a dirigir 1000 quilômetros de volta.